Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B da Constituição Federal. Título I. Da Lei de Orçamento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2 graus. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1 grau. Integrarão a Lei de Orçamento. 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo número 1. 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei de Orçamento. 1. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos números 6 a 9. 3. Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. Veto rejeitado no DO 5 de maio de 1964. Artigo 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2 graus. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 seu parágrafo único. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Veto rejeitado no DO 5 de maio de 1964. Artigo 7 graus. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para 1. Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas às disposições do artigo 43. Veto rejeitado no DO, de 5 de maio de 1964. 2. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.
Parágrafo 1º. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. Artigo 8º. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3 e 4 obedecerá à forma do anexo número 2. Parágrafo 1. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigo 11, parágrafo 4 e 13, serão identificados por números de códigos decimal na forma dos anexos números 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo número 5. Parágrafo 3. O Código Geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2. Da Receita. Artigo 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 1º. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda, o superávit do orçamento corrente. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo número 1, não constituirá item de receita orçamentária. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Receitas correntes, receita tributária. Item impostos. Item taxas. Item contribuições de melhoria. Receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, outras receitas de capital. Capítulo 3. Da despesa. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Vide Decreto-Lei nº 1805, de 1980. Despesas correntes. Despesas de custeio. Transferências correntes. Despesas de capital. Investimentos. Inversões financeiras. Transferências de capital. Parágrafo 1º. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
Parágrafo 2º classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Parágrafo 3º consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como 1. Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. 2. Subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Parágrafo 4º classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Parágrafo 5º classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a 1. Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 2. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital. 3. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Parágrafo 6º são transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema: despesas correntes, despesas de custeio, item pessoa civil, item pessoal militar, item material de consumo, item serviços de terceiros, item encargos diversos. Transferências correntes. Item subvenções sociais. Item subvenções econômicas. Item inativos. Item pensionistas. Item salário família e abono familiar. Item juros da dívida pública. Item contribuições de previdência social. Item diversas transferências correntes. Despesas de capital. Investimentos. Item obras públicas. Item serviços em regime de programação especial. Item equipamentos e instalações. Item material permanente. Item participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. Inversões financeiras. Item aquisição de imóveis. Item participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras. Item aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento. Item constituição de fundos rotativos. Item concessão de empréstimos. Item diversas inversões financeiras. Transferências de capital. Item amortização da dívida pública. Item auxílios para obras públicas. Item auxílios para equipamentos e instalações. Item auxílios para inversões financeiras. Item outras contribuições. Artigo 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Artigo 15. Na lei de orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 1º entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços,
obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 2º. Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente de duração superior a 2 anos. Seção 1. Das despesas correntes. Subseção única. Das transferências correntes. 1. Das subvenções sociais. Artigo 16. Fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Artigo 17. Somente a instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções. 2. Das subvenções econômicas. Artigo 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas a. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais. b. As dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Artigo 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial. Seção 2. Das despesas de capital. Subseção 1. Dos investimentos. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Subseção 2. Das transferências de capital. Artigo 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Título 2. Da proposta orçamentária. Capítulo 1. Conteúdo e forma da proposta orçamentária. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos municípios compor-se-á. 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. 2. Projeto de lei de orçamento. 3. Tabelas explicativas das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação, a receita arrecadada nos 3 últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta. B. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. C. A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta. D. A despesa realizada no exercício imediatamente anterior. E a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta e F. A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta. 4. Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar,
acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Capítulo 2. Da elaboração da proposta orçamentária. Seção 1ª. Das previsões plurianuais. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. 2. As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. 3. Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no título 10 desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e de aplicação de capital. Seção 2ª. Das previsões anuais. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica financeira, o programa anual de trabalho do governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso 3, letras D e F. 2. Justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Artigo 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada segundo as rubricas, para servirem de base à estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente. Artigo 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos 3 últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Artigo 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. Título 3. Da elaboração da Lei de Orçamento. Artigo 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta. B. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. C. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. D. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Título 4. Do exercício financeiro. Artigo 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro. As receitas nele arrecadadas.
2. As despesas nele legalmente empenhadas. Artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Artigo 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. Regulamento. Artigo 38. Reverte a dotação a importância de despesa anulada no exercício, quando a anulação ocorrer após o encerramento deste, considerar-se a receita do ano em que se efetivar. Artigo 39. Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Parágrafo 1º. Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa em registro próprio após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título, incluído pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Parágrafo 2º. Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais, incluído pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Parágrafo 3º. O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou a sua falta na data da inscrição da dívida ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários, incluído pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Parágrafo 4º. A receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o artigo 1º do Decreto-Lei nº 1025, de 21 de outubro de 1969, e o artigo 3º do Decreto-Lei nº 1645, de 11 de dezembro de 1978. Incluído pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Parágrafo 5º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional, incluído pelo Decreto-Lei nº 1735, de 1979. Título V. Dos créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964, vide Lei nº 6.343, de 1976. Parágrafo 4. Graus para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Título V. Da execução do orçamento. Capítulo 1. Da programação da despesa. Artigo 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos: a assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. B. Manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Artigo 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Artigo 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Capítulo 2. Da Receita. Artigo 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. Artigo 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Artigo 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal, e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Artigo 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública. Artigo 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.
Parágrafo 1º. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data e assinatura do agente arrecadador. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo 2º. Os recibos serão fornecidos em uma única via. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Capítulo 3. Da despesa. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Redação dada pela Lei nº 6.397, de 1976. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 67 da Constituição Federal, é vedado aos municípios empenhar, no último mês do mandato do prefeito, mais do que o 1/10 da despesa prevista no orçamento vigente, incluído pela Lei nº 6.397, de 1976. Parágrafo 2º. Fica, também, vedado aos municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito, incluído pela Lei nº 6.397, de 1976. Parágrafo 3º. As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública, incluído pela Lei nº 6.397, de 1976. Parágrafo 4º. Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito nos termos do artigo 1º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, incluído pela Lei nº 6.397, de 1976. Artigo 60. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Parágrafo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho. Parágrafo 2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Parágrafo 3º. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar: 1. A origem e o objeto do que se deve pagar. 2. A importância exata a pagar. 3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 1. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. 3. Os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. Artigo 66.
As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na Lei de Orçamento, ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica. Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Artigo 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por 2 adiantamentos. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência. Título 7. Dos fundos especiais. Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Título 8. Do controle da execução orçamentária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 1. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Capítulo 2. Do controle interno. Artigo 76. O Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Artigo 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Artigo 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária, ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3 do artigo 75. Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. Artigo 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim. Capítulo 3. Do controle externo. Artigo 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. Artigo 82. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios.
Parágrafo 1º. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Parágrafo 2º. Quando, no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Título 9. Da Contabilidade. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Artigo 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Artigo 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Artigo 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Artigo 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Artigo 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Artigo 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Capítulo 2. Da Contabilidade Orçamentária e Financeira. Artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Artigo 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. Artigo 92. A dívida flutuante compreende: 1. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 2. Os serviços da dívida a pagar. 3. Os depósitos. 4. Os débitos de tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Capítulo 3. Da Contabilidade Patrimonial e Industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Artigo 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário, ou a financeiro de obras e serviços públicos. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para a determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum.
Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências em subsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Capítulo 4. Dos balanços. Artigo 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. Artigo 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Artigo 105. O balanço patrimonial demonstrará: 1. O ativo financeiro. 2. O ativo permanente. 3. O passivo financeiro. 4. O passivo permanente. 5. O saldo patrimonial. 6. As contas de compensação. Parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Parágrafo 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária. Parágrafo 4º. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Parágrafo 5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Artigo 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes. 1. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço. 2. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. 3. Os bens de almoxarifado pelo preço médio ponderado das compras. Parágrafo 1. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. Parágrafo 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. Parágrafo 3º. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Título X. Das autarquias e outras entidades. Artigo 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. Vide Decreto número 60.745, de 1967. Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer integralmente ao poder público. Artigo 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, pela inclusão. Como receita salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas.
2. Como subvenção econômica na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas. Parágrafo 1º. Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles. Parágrafo 2º. As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. Artigo 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. Artigo 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário. Título X. Disposições finais. Artigo 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico baseado em dados orçamentários. Parágrafo 1º. Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do anexo número 1. Parágrafo 2. O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços, até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. Artigo 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício e até 30 de junho, os balanços do exercício anterior. Parágrafo único. O pagamento pela União de auxílio ou contribuição a Estados, municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo. Artigo 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas. Artigo 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964, para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas. Redação dada pela Lei nº 4.489, de 1964. Artigo 115. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 17 de março de 1964, 143º da Independência e 76º da República. João Goulart. Abelardo Jurema. Silvio Borges de Souza Mota. Jair Ribeiro. João Augusto de Araújo Castro. Valdir Ramos Borges. Expedito Machado. Osvaldo Costa Lima Filho. Júlio Furquim Sambaqui. Amaury Silva. Anísio Botelho. Wilson Fadul. Antônio Oliveira Brito. Egidio Michaelsen. Este texto não substitui o publicado no DOL de 23 de março de 1964, retificado em 9 de abril de 1964 e retificado em 3 de junho de 1964. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.